E aí pessoal, eu sou Eduardo Jardim e esse é mais um Jogo Falado. Para falar mais um especial Copa, dessa vez sobre a Austrália. A Austrália, eu já adianto que vai ser mais curto, porque o time, para mim, é um dos times mais fracos, se não o mais fraco da Copa. Diferente de outras épocas em que teve alguns bons jogadores que formavam pelo menos uma equipe competitiva, né? A Austrália dessa vez está bem fraca mesmo, tecnicamente falando. Ainda deixou de fora o Tom Rodgers, por exemplo, que é um dos melhores meias da geração, talvez o mais talentoso. É, não entendi a não convocação dele, passou por um tempo não sendo convocado, não atendendo chamados por problemas pessoais, enfim, chegou a ficar sem clube, mas é um jogador muito talentoso, né? E, e era um dos melhores, né, do time australiano. Então o time fica muito dependente do Aaron Moy e do Rustich, né? Que são jogadores ali de meio de campo um pouco mais de talento, tecnicamente falando, são melhores, né, com a bola no pé. O Rustich, inclusive, tem um chute muito bom, né, chute de longe, de longa distância e média também é muito bom, na bola parada também. Então é uma esperança de gols, né, desse time, que inclusive está passando a convocação aí para vocês. Inclusive, a bola parada é uma das principais armas, né, de um time que carece muito de ideias, né? Então, é uma alternativa que utiliza bastante, porque é um time muito físico também, né? Um time bem, com jogadores bem fortes, sempre utiliza dessa alternativa. Por exemplo, o zagueiro Sultar, que é um cara que fez alguns gols durante o ciclo, teve uma fase artilheira, né, digamos assim. Um cara de quase 2 metros de altura, que é bom na bola aérea ofensiva. Então, é uma alternativa para um time que, né, carece de talento. Falando do ciclo, a Austrália parou nas quartas de final, né, na Copa da Ásia, perdeu para os Emirados Árabes. Depois reencontrou os Emirados Árabes, né, nas eliminatórias, porque passou em primeiro no seu grupo, né, na segunda fase, venceu os 8 jogos, um grupo bem fácil. Tinha Jordânia, Taipei chinês, enfim, Vietnã. É um grupo bem fraco mesmo. Vietnã não, perdão, Kuwait. Vietnã foi na segunda fase. Na segunda fase passou em terceiro, que era o grupo do Japão, é, Arábia Saudita, China, enfim. Ficou só um ponto a mais que o Oman. O Oman terminou com 14, a Austrália com 15 e pegou o terceiro lugar. Né? O terceiro lugar enfrentou o terceiro lugar do outro grupo, que era, no caso, os Emirados Árabes. Passou dos Emirados Árabes por 2-1 e aí foi para a repescagem mundial, né, intercontinental, que era o Peru. O Peru acabou, o jogo acabou 0-0 e a Austrália passou nos pênaltis, né? O goleiro reserva, né, o Redmayne, aquele que dançava, né? Não sei se vocês lembram durante as cobranças, e pegou um pênalti. E a Austrália passou, foi para a Copa, mas então teve um ciclo ali com uma, não sofreu para passar, né? Tomou um sustinho só na repescagem, né? Mas não sofreu tanto. Um grande problema para a Austrália também é justamente essa competitividade, porque a Austrália já joga, né? Não joga na Oceania, joga na Ásia para ter a vaga direta e ter uma competitividade maior, porque na Oceania não tem adversário, né? Então, e tem esse problema de datas, né? De calendários, porque os europeus jogam Nations, os sul-americanos muitas vezes fazem amistosos, Copa América, enfim. E a Austrália, nos últimos jogos, por exemplo, só fez amistoso com a Nova Zelândia. Então, é um pouquinho prejudicial, né, para o futebol deles. Enfim, tem algumas novidades dessa Austrália, né? O Garang Kuol, um jovem muito bom, contratado inclusive pelo Newcastle. Ele vai para o Newcastle em janeiro. É uma das esperanças, né, de promessa. Tem só 18 anos. É muito bom jogador no drible, individualmente falando, um cara que parte muito para cima, é veloz. Então é uma alternativa ali de surpresa. Talvez foi convocado para reserva, mas talvez possa entrar em alguma partida. Então tem uma limitação grande ali a Austrália. Agora a gente vai falar um pouquinho de time base, táticas, enfim. Então, pessoal, esse deve ser o time padrão da Austrália, né? Eu tô me baseando nos últimos jogos nas eliminatórias, né? A grande questão aí é a dupla de zaga, porque o Sultar foi convocado, mas não estava jogando. O Rolls também era titular às vezes não. O Degenek que foi o cara que conseguiu ter mais essa sequência aí durante o ciclo e durante essas últimas partidas também.
Teve a grande surpresa, né? A não convocação do Salisbury, que era um dos principais, talvez o principal zagueiro, né? O zagueiro com melhor passe, até mais técnico, não foi convocado. Então fica essa dúvida na dupla de zaga. Pelo meio a gente tinha os principais jogadores ali, né? O Moy, o Irvine e o Hulsit, né? Que são talvez ali as grandes armas, né, desse meio de campo. O Moy é aquele cara que faz a primeira saída, tenta um passe mais longo, que tem qualidade para isso. O Hulsit, como eu falei, bola longa, principalmente finalização de longe. Apesar de não ser a característica dele, ele não joga assim no Verona, mas é um cara que pode chegar, né, um pouquinho mais da área, tentar suprir essa ausência ali de qualidade técnica no meio para fazer os gols, né, que seria a vaga do Tom Rodgers, né, mas não foi convocado. Então, ele pode ser o cara para suprir essa deficiência ali. No gol, o Ryan, né, Matt Ryan, que se não é um goleiro tão confiável no momento, já não está numa melhor fase, é, é um cara de qualidade técnica, já provou isso. É, resta saber a fase atual, mas é uma opção ali interessante. Na frente você tem o McLaren, que pode ser, provavelmente, né, será o titular. É um cara de muitos gols no futebol australiano, é um artilheiro lá na liga local, então provavelmente vai ter essa vaga ali no time titular no começo. Como eu falei de reserva antes, tem o Garang Kuol, né, o jovem que deve ser essa surpresa aí entre alguns jogos e tal. É um menino bom num contra um, vai para cima, é muito veloz, tem um drible legal, né? Tanto que vai para o Newcastle, repetindo em janeiro. Enfim, tem um fator ali que pode ser que surpreenda na Copa do Mundo. É bom ressaltar que o trabalho do Graham Arnold, né, que é o técnico da seleção, ele é bom. A geração, mesmo que é fraca, não é boa igual as últimas foram, né, que chegaram em ciclos até em 2006, por exemplo, chegou nas oitavas de final da Copa do Mundo da Alemanha. É, a seleção sente muita falta de Tim Cahill, que era o cara que assumiu, né, o comando do ataque, né, mais pro fim da sua carreira. Antes ele era um segundo atacante, mas enfim. Então a seleção sente muita falta e não tem qualidade para repor ainda, não conseguiu achar ninguém para repor. As laterais também sofrem muito com falta de qualidade. Então, assim, o trabalho do Graham Arnold é muito bom. É difícil mesmo a questão da qualidade técnica. Muitas vezes ganha seus jogos na força, né? Na força física, né? É, que é uma arma dessa seleção. A bola parada vai ser muito utilizada, provavelmente, porque foi assim que saiu muitos dos seus gols nas eliminatórias, né? É um time que carece muito de muita coisa, como eu falei, principalmente qualidade técnica, e acabou que caiu em um grupo difícil para pegar uma França e uma Dinamarca. Mas deve dificultar na questão de defender muito lá atrás, com o bloco bem fechado, um bloco baixo, né, e bem fechado, para tentar complicar de repente a França e a Dinamarca e conseguir, de repente, segura um empate, né? Enfim, já contra a Tunísia vai ter essa obrigação de sair um pouquinho mais também, se quiser pegar pelo menos essa terceira vaga, né? Claro que, infelizmente, não é tão completo igual as outras seleções, a gente não tem uma análise tão profunda, porque realmente é mais difícil assim, mas a gente tenta trazer sempre um pouquinho de cada coisa para mostrar para vocês. Expectativa final bom, como eu falei, uma seleção muito fraca, carece de ideias, de talento mesmo, e pegou um grupo difícil ainda. França, Dinamarca e Tunísia. Eu vejo França e Dinamarca passando, a Tunísia na frente por essa terceira vaga e a Austrália bem lá atrás. Se pegar a terceira vaga já me surpreende, passar para o mata-mata então já é utópico. Mas é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí. Valeu!